E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fatos em 10. Agora, me responde uma coisa com sinceridade. Você já parou para pensar em quantos segredos, quantas coincidências malucas e quantos fatos simplesmente bizarros foram necessários para moldar o mundo que a gente conhece hoje? Esquece tudo aquilo que você decorou nos livros da escola, aquelas datas e nomes que pareciam tão importantes, porque a verdade é que a história é muito mais estranha, engraçada e, às vezes, até assustadora do que a gente imagina. Hoje, eu vou te contar algumas curiosidades históricas que eu garanto que você nunca ouviu falar, e o melhor, são histórias que a gente ainda não repetiu aqui no canal, então é tudo novidade. Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar são contos que parecem ter saído de um filme de ficção, mas que são 100% reais. A gente vai desde imperadores obcecados com a imortalidade que acabaram morrendo por causa disso, até papas que tomaram decisões que, sem querer, ajudaram a espalhar uma das piores pragas da humanidade. São reviravoltas do destino, ironias cósmicas e decisões completamente sem noção que mudaram o curso de civilizações inteiras. Então, já vai se ajeitando aí na cadeira, pega a sua pipoca, porque você está prestes a entrar numa verdadeira máquina do tempo. Eu prometo que, no final deste vídeo, você vai sair daqui com a cabeça cheia de histórias inacreditáveis para impressionar seus amigos na próxima conversa. Sabe aquele momento em que todo mundo fica em silêncio? Então, você vai chegar com um "vocês sabiam que um rei sueco morreu de tanto comer sobremesa?" Pode ter certeza que vai ser sucesso. Então, sem mais enrolação, vamos mergulhar de cabeça nesses fatos bizarros que a história oficial tentou esconder de você. Vamos lá! Nossa primeira parada é na China Antiga, mais especificamente no século III a.C. Vamos conhecer um cara chamado Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Esse homem era poderoso, visionário e responsável por feitos incríveis, como a construção da Grande Muralha e do famoso exército de terracota. Mas, por trás de toda essa grandiosidade, existia uma obsessão que consumia seus pensamentos dia e noite: o medo da morte. Ele não queria apenas governar a China, ele queria governar para sempre. E essa busca desesperada pela imortalidade o levou por um caminho, no mínimo, irônico e trágico. Qin Shi Huang mobilizou todo o seu império na busca pelo elixir da vida eterna. Ele enviou expedições para ilhas místicas, consultou alquimistas, magos e charlatões de todos os cantos, prometendo riquezas inimagináveis para quem lhe trouxesse a solução. Os alquimistas da época, com seu conhecimento limitado, acreditavam que certas substâncias raras e perigosas poderiam conter o segredo da longevidade. E uma dessas substâncias era o mercúrio, um metal líquido brilhante que, para eles, parecia ter propriedades mágicas. Eles prepararam pílulas e poções à base de mercúrio, garantindo ao imperador que aquilo o tornaria imortal. O resultado, como vocês podem imaginar, foi o completo oposto. O imperador, na sua ânsia de enganar a morte, começou a consumir regularmente essas pílulas de mercúrio. Aos poucos, ele foi se envenenando. Sua saúde começou a deteriorar. Seu comportamento ficou errático e, finalmente, em 210 a.C., durante uma viagem pelo seu império, Qin Shi Huang morreu. A causa: envenenamento agudo por mercúrio. O homem que construiu um exército de argila para protegê-lo na vida após a morte, acabou sendo morto pela própria poção que deveria lhe garantir a vida eterna. Uma das maiores ironias da história. Agora vamos dar um salto no tempo e no espaço, direto para a Suécia do século XVIII. Conheçam o rei Adolfo Frederico. Ele não foi um rei conhecido por grandes batalhas ou reformas políticas revolucionárias. Na verdade, ele entrou para a história por um motivo bem mais peculiar. Ele é lembrado até hoje como o rei que comeu até morrer. E não, isso não é uma figura de linguagem.
A morte dele foi oficialmente registrada como resultado de uma indigestão fatal, causada por um banquete exagerado. A história é tão bizarra que parece piada, mas é completamente verdade. Tudo aconteceu em 12 de fevereiro de 1771. O rei, que já era conhecido por seu apetite voraz, decidiu ter uma refeição modesta. O cardápio do dia incluía lagosta, caviar, arenque defumado, chucrute, sopa de repolho e champanhe para acompanhar. Já seria uma refeição e tanto para qualquer pessoa, mas para Adolfo Frederico, isso era apenas o aquecimento. O prato principal, ou melhor, a sobremesa, foi o que selou seu destino. Ele era absolutamente apaixonado por um doce sueco chamado semla, um pãozinho doce recheado com creme de amêndoas e chantilly, servido em uma tigela de leite quente. Depois de ter comido todo aquele banquete, o rei decidiu que ainda tinha espaço para sua sobremesa favorita. E ele não comeu uma, nem duas. Segundo os registros históricos, Adolfo Frederico devorou impressionantes 14 porções de semlor. 14. Pouco tempo depois, ele começou a se queixar de dores terríveis no estômago, e naquela mesma noite, morreu. A causa oficial da morte foi indigestão. Ele literalmente comeu até seu sistema digestivo não aguentar mais. As crianças suecas até hoje aprendem na escola sobre o rei que morreu de tanto comer, uma lição um tanto drástica sobre os perigos da gula. A peste negra foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade, matando milhões de pessoas na Europa no século XIV. A gente aprende na escola que ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que infestavam os ratos. Mas existe um detalhe nessa história que raramente é contado e que envolve uma decisão papal bastante infeliz. No século XIII, um pouco antes da peste chegar com força total, o Papa Gregório IX emitiu um documento que, sem querer, pode ter preparado o terreno para a catástrofe. Em 1233, o Papa Gregório IX publicou uma bula papal chamada Vox in Rama. Nesse documento, ele declarava que os gatos, especialmente os gatos pretos, eram criaturas diabólicas, associadas à bruxaria e a rituais satânicos. Ele descrevia cenas de cultos em que as pessoas beijavam o traseiro de um gato preto como sinal de lealdade ao demônio. Essa declaração, vinda da autoridade máxima da Igreja Católica, teve um efeito imediato e terrível. Uma onda de superstição varreu a Europa, e as pessoas começaram a caçar e exterminar gatos em massa, acreditando que estavam purificando o mundo do mal. O que o Papa e seus seguidores não podiam prever eram as consequências ecológicas dessa matança. Com a diminuição drástica da população de gatos, seus predadores naturais, o número de ratos explodiu. As cidades europeias, que já não eram muito limpas, ficaram infestadas por esses roedores. E quando os navios mercantes vindos da Ásia trouxeram os ratos contaminados com a pulga da peste, eles encontraram um ambiente perfeito para se proliferar, sem predadores para controlá-los. É claro que a bula papal não foi a única causa da peste negra, mas essa perseguição aos gatos certamente contribuiu para criar um cenário muito mais favorável à rápida disseminação da doença. Imagine um samurai, com sua armadura tradicional e suas katanas desembarcando em uma praia do México no início do século XVII. Parece o roteiro de um filme de Quentin Tarantino, mas essa história realmente aconteceu. O nome desse samurai era Hasekura Tsunenaga, e ele foi o protagonista de uma das jornadas mais incríveis e esquecidas da história. Em 1613, muito antes do termo globalização existir, Hasekura foi encarregado de uma missão diplomática audaciosa: cruzar o Oceano Pacífico para estabelecer relações comerciais com a Nova Espanha, que hoje é o México, e depois seguir viagem até a Europa para se encontrar com o Papa. A missão foi ordenada por Date Masamune, um poderoso senhor feudal japonês que queria abrir o Japão para o comércio com o Ocidente.
Hasekura e sua comitiva, que incluía outros samurais, comerciantes e um missionário espanhol como guia, embarcaram em um galeão construído no Japão, o San Juan Bautista. A viagem pelo Pacífico foi longa e perigosa, mas eles finalmente chegaram em Acapulco, no México. A chegada de um grupo de guerreiros japoneses causou um espanto gigantesco. As pessoas nunca tinham visto nada parecido. Hasekura foi o primeiro embaixador japonês oficial a pisar nas Américas. Ele viajou pela Nova Espanha, foi batizado como cristão na cidade do México, adotando o nome de Felipe Francisco Hasekura, e continuou sua jornada até a Espanha e Roma, onde foi recebido pelo rei Filipe III e pelo Papa Paulo V. Embora sua missão diplomática não tenha alcançado todos os seus objetivos comerciais, a viagem em si foi um feito monumental. Hasekura Tsunenaga se tornou uma lenda, um símbolo da coragem e da curiosidade que podem conectar mundos completamente diferentes. Sua história mostra que o intercâmbio cultural e as grandes viagens não são uma invenção moderna. Agora vamos para uma das lendas mais polêmicas e fascinantes da história da Igreja Católica, a história da Papa Joana. Segundo a lenda, em algum momento da Idade Média, por volta do século IX, uma mulher extremamente inteligente e talentosa conseguiu enganar todo mundo e se tornar papa. Disfarçada de homem desde a juventude para poder estudar, algo proibido para mulheres na época, ela teria subido na hierarquia da igreja com o nome de João Ânglico, impressionando a todos com seu conhecimento e sabedoria, até ser eleita para o cargo máximo do Vaticano. Joana teria governado por mais de 2 anos, e ninguém suspeitava de nada. Ela celebrava missas, emitia decretos e conduzia os assuntos da igreja com maestria. O problema, segundo a lenda, é que ela acabou se envolvendo romanticamente com um de seus servos e ficou grávida. Ela conseguiu esconder a gravidez por um tempo, usando as vestes papais largas, mas o destino preparou uma revelação pública e chocante. Durante uma procissão solene pelas ruas de Roma, entre o Coliseu e a Basílica de São Clemente, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz no meio da multidão horrorizada. A reação foi imediata e violenta. A multidão, sentindo-se traída, teria amarrado Joana a um cavalo e a arrastado pelas ruas até a morte. Embora a maioria dos historiadores hoje considere essa história um mito, uma lenda criada para manchar a reputação do papado, ela foi amplamente aceita como verdade por séculos. A lenda foi tão poderosa que, supostamente, o Vaticano instituiu um procedimento inusitado, uma cadeira especial com um buraco no assento, a sedia estercoraria, onde o novo Papa se sentava para que um diácono pudesse verificar seu gênero e garantir que o escândalo nunca mais se repetisse. Mito ou verdade, a história da Papa Joana é incrível. Quem nunca viu uma foto da Torre de Pisa? Aquele campanário branco, lindíssimo e torto. É um dos monumentos mais icônicos e fotografados do mundo. Milhões de turistas vão até a Itália todos os anos para tirar aquela foto clássica, fingindo que estão segurando a torre para ela não cair. Mas você já parou para pensar por que ela é torta? Não foi um projeto arquitetônico ousado, nem um efeito artístico. A famosa inclinação da Torre de Pisa é, na verdade, o resultado de um erro de cálculo colossal e um pouquinho de azar. A construção começou em 1173. O plano era construir uma torre de sinos magnífica para a catedral da cidade de Pisa. O problema é que os arquitetos e engenheiros da época não fizeram um estudo adequado do solo. Eles começaram a construir essa estrutura gigantesca, de quase 15.000 toneladas de mármore, sobre uma base de apenas 3 metros de profundidade, em um terreno de argila e areia completamente instável. O resultado? Quando eles terminaram o terceiro dos 8 andares, 5 anos depois, a torre já tinha começado a afundar de um lado, visivelmente inclinada.
A construção foi interrompida por quase um século por causa de guerras, o que, ironicamente, salvou a torre. Esse tempo permitiu que o solo se assentasse um pouco. Quando retomaram a obra, os engenheiros tentaram compensar a inclinação construindo os andares novos com um lado mais alto que o outro, o que só deixou a torre com uma curvatura estranha. Várias tentativas de correção foram feitas ao longo dos séculos, muitas delas quase derrubando a torre de vez. No fim das contas, o erro que deveria ter sido uma vergonha se tornou a principal atração. A Torre de Pisa é a prova de que, às vezes, nossas maiores falhas podem se tornar nossos maiores sucessos. Nossa última história nos leva para o coração do Império Otomano, no século XVII, para conhecer um dos líderes mais excêntricos e perturbados da história, o Sultão Ibrahim I, também conhecido como Ibrahim, o Louco. Ele subiu ao trono em 1640 depois de passar a maior parte de sua vida preso em uma seção do palácio conhecida como a Jaula, uma prática otomana para evitar que príncipes tentassem tomar o poder. Essa experiência traumática claramente afetou sua saúde mental, e seu reinado foi marcado por um comportamento bizarro e obsessões muito peculiares. Uma de suas obsessões mais famosas era por mulheres com excesso de peso. Ele não gostava de mulheres magras. Para Ibrahim, quanto maior, melhor. Ele enviava seus servos por todo o império em busca das mulheres mais gordas que pudessem encontrar para fazerem parte de seu harém. Ele as cobria de joias e riquezas e passava horas admirando-as. Sua favorita absoluta era uma concubina armênia que ele apelidou de Şekerpare, que significa pedaço de açúcar. Dizem que ela pesava cerca de 150 quilos e era a mulher mais poderosa do harém. O comportamento de Ibrahim ia muito além de suas preferências. Ele gastava fortunas em luxos desnecessários, enquanto o império enfrentava crises, tomava decisões políticas impulsivas e tinha ataques de fúria terríveis. A gota d'água, segundo uma lenda, foi quando ele ouviu um boato de que uma de suas 280 concubinas o havia traído. Em um acesso de paranoia, ele ordenou que todo o seu harém fosse afogado no Estreito de Bósforo. Esse ato de crueldade, combinado com sua incompetência como governante, levou à sua queda. Em 1648, ele foi deposto e 10 dias depois, executado. Uma história sombria sobre como o poder absoluto e a loucura podem ser uma combinação fatal. E aí, o que acharam? De um imperador que morreu tentando ser imortal a um sultão com uma obsessão bizarra, passando por papas, samurais e reis gulosos. Essas histórias que eu contei hoje são só um gostinho, uma pequena amostra de quantas curiosidades e fatos inacreditáveis estão escondidos nas páginas da história, esperando para serem descobertos. O mundo é um lugar muito mais estranho e fascinante do que a gente imagina, e cada evento, por mais maluco que pareça, deixou sua marca e nos ajudou a chegar onde estamos hoje. Agora é a sua vez de participar. Se você curtiu essa viagem no tempo e descobriu algo novo, não esquece de deixar aquele like caprichado aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E me conta aí nos comentários, qual dessas histórias mais chocou você? Foi a do rei que morreu de tanto comer? Ou a da Papa Joana? Eu quero muito saber a opinião de vocês. E claro, se você é novo por aqui, não perca tempo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Pode ter certeza que a gente mal arranhou a superfície. Ainda tem muito mais curiosidades, segredos e histórias bizarras para a gente explorar juntos nos próximos vídeos. A história é uma fonte inesgotável de conteúdo incrível. E a nossa missão aqui no Fatos em 10 é trazer tudo isso para vocês da forma mais interessante possível. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, vocês são demais. Até o próximo vídeo.